Olá pessoal, aqui quem fala é o administrador da página Kuro Toshiro. Sou conhecido nas minhas redes sociais como Kurosaki Kiriuen. Assino na página com o nick de Kuro. Bom, nesse vídeo eu vou estar informando para vocês, tirando dúvidas referente a como iniciar nos desenhos, por onde eu comecei, qual foram as minhas dúvidas, o que me ajudou. Eu vou estar passando no mínimo 4 dicas aqui para vocês. São dicas simples, mas que vão ajudar você a chegar num resultado esperado, num resultado melhor do que você já possui hoje, caso você seja um iniciante que nunca pegou no lápis ou que nem lembra a última vez que pegou no lápis. Bom, logo de antemão vou dizendo, se você gostar do vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo, pois às vezes esse vídeo não pode servir para você, mas para um amigo próximo de você, ou um amigo do seu Facebook, sei lá, das suas redes sociais, pode ser que esse vídeo seja uma porta que esteja se abrindo na frente dele. Pode ser que ele melhore com esse vídeo, pode ser que ele não saiba dessas técnicas e você o ajude de alguma forma. Bom, primeiramente, para iniciar esse vídeo eu tenho uma dica aqui, uma dica importante, que foi uma dica que me ajudou bastante no início que eu comecei a desenhar. Seria referente à cópia. Aí você me pergunta, bom, mas de que forma a cópia? Você pegar um desenho e cobrir por cima? Não, não é esse tipo de cópia que eu estou falando. Assim, partindo desse pensamento que eu vou passar aqui para vocês, quando falam para você a palavra casa, bola, folha ou até mesmo árvore, não precisa ninguém dizer para você como é que se desenha. Automaticamente o seu cérebro ele já vai entender que uma casa você desenha dessa forma ou dessa outra forma aqui, que é um pouco mais simples ainda, é melhor ainda para entendimento. Uma bola, essa bola simples aqui. Uma folha. Ou uma árvore. São desenhos bem simples mesmo, somente para exemplificar o que eu quero dizer aqui para vocês, para esclarecer o que eu quero dizer aqui para vocês. Bom, ninguém precisa dizer para vocês como que se faz cada objeto desse. Na sua mente já está gravado que cada objeto dessa que eu falei agora, cada coisa dessas que eu falei agora, se desenham dessa forma. Bom, onde eu quero chegar? Que para você melhorar nos desenhos, caso você seja bem iniciante mesmo, seria interessante você pegar alguns desenhos, vamos dizer, no Google mesmo. Você acha aqueles desenhos simples, como até mesmo aqueles desenhos de Hora de Aventura, que são ótimos para quem está iniciando também. Não são muito complexos, mas também não são tão simples. Você vai pegar aqueles desenhos que são meio termo, 50% para difícil, 50% para fácil. Você sabe que você consegue reproduzir aquele desenho, que você vai ter um pouco de dificuldade, mas não vai ser uma dificuldade a ponto de ser impossível. Ou seja, você vai pegar esses desenhos simples e você vai simplesmente tentar fazer o mais próximo possível do desenho de referência que você pesquisou. E isso você vai fazer várias e várias vezes, olhando mesmo, como se estivesse copiando. Você vai ver que a partir de um momento, vai ter um momento que vai ter tanta facilidade em reproduzir o desenho que quase você não vai olhar para a referência. E futuramente nem olhar para a referência vai ter necessidade. Seu cérebro vai conseguir reproduzir esse desenho sem nenhuma dificuldade aparente. Aí o que você vai fazer a partir desse momento? Que perceber que não está tendo dificuldade nenhuma em fazer esse desenho. Então vai procurar outros desenhos, também no meio termo, que seja um pouco mais difícil do que aquele que você acabou de reproduzir, e não muito fácil também, a ponto daquele que você já decorou. Aí você vai fazer a mesma coisa, repeti-lo várias e várias vezes. Isso vai desenvolver no seu cérebro, além da questão da cópia, de você conseguir copiar um desenho, a questão da criatividade
reprodução dos desenhos. Às vezes você vai querer mudar alguma coisa, colocar algum detalhe que ficaria, na sua opinião, ficaria melhor. E isso é bom, porque vai estimular o seu cérebro a, a criação. Vamos dizer, de personagens, de cenário, de alguma coisa assim. Não vai ser algo, vamos dizer, complexo, de profissional no início. Mas vai ser algo bom para quem está começando. A segunda dica que eu tenho para dar seria referente a esboço. Muitas pessoas reclamam que tem a mão muito pesada. E no desenho acaba marcando a folha, acaba deixando o desenho todo cagado, a folha toda rasurada, toda, vamos dizer, amassada e com manchas de borracha. Isso prejudica um pouco na pintura, caso a pessoa queira fazer uma pintura posteriormente. Aquela região onde foi bastante marcada pelo lápis e danificada pelo atrito da borracha com papel, acaba ficando em destaque no desenho. A pessoa olha aquele desenho e vê que ali teve, vamos dizer, bastante erros. Não está de acordo com o resto do desenho. Bom, uma das técnicas que eu usei para o esboço, eu vou estar falando aqui 3 técnicas. Uma das técnicas que eu usei foi exatamente uma repetição de palavras. Não de palavras, mas de uma palavra só. Enquanto eu desenhava, eu ficava repetindo na minha mente que era só um esboço, que eu não precisava colocar força. E isso me ajudou um pouco no início, mas não tanto. Porque como eu estava iniciando, teve algum conflito na minha cabeça, eu não conseguia desenhar aquilo que eu sempre gostei de criar personagem, eu não conseguia criar um personagem repetindo essa palavra todo o tempo na minha mente. Porque mesmo eu era iniciante, não tinha ainda esse controle. Logo posteriormente que eu fui ter esse controle e se tornou bem mais fácil para mim. Mas no começo foi bem difícil. Então, a questão da repetição, você fica repetindo na sua mente. É só um esboço, não precisa colocar força no lápis. Então, automaticamente, às vezes, se você conseguir fazer isso, o seu cérebro, ele vai identificar que isso é só um esboço e automaticamente ele vai fazer linhas simples. Só que no meio dessas linhas simples, na minha experiência, às vezes eu pesava a mão sem querer. No momento que eu me perdi ali, que eu não repetia mais que era só um esboço. Bom, esse método eu achei efetivo, mas não tanto quanto os outros dois. O segundo método seria referente à posição. Aqui, ó, posição. Ah, mas que posição? Seria a posição que eu me sento na cadeira? É essa a posição que você está falando? Não, não é essa a posição. É referente à posição que você segura o lápis. Se você analisar a forma que você segura o lápis, você vai perceber que a sua mão, 99% das vezes, ela está posicionada mais para a ponta do lápis. E isso faz com que você exerça uma pressão muito forte sobre a folha, o que vai danificar o seu desenho posteriormente. Para que isso não aconteça, no meu caso, eu comecei a posicionar meus dedos mais para o meio do lápis. Isso me ajudou bastante, porque se eu exercesse a mesma pressão aqui no meio, a mesma pressão que eu exercia aqui na ponta do lápis, a ponta aqui do grafite tinha tendência a se quebrar. E isso não era o que eu queria. Então, automaticamente, a minha mão, eu comecei a memorizar que se eu colocasse muita pressão, a ponta quebrava, e não era isso que eu queria. Então, automaticamente, o meu traço ele ficou um pouco mais fino. Caso você consiga segurar aqui mais para a ponta, vai ser melhor ainda, pois o seu traço ele vai sair bem mais fino ainda, quase imperceptível, mas para um esboço isso é bom, porque você vai conseguir apagar e corrigir algo que esteja errado, na sua opinião. Bom, essa técnica me ajudou bastante. Só que, assim como no lápis, eu tive umas dificuldades no lápis, na questão de áreas que eu teria que ter um traço mais fino. Pois quando você desenha com lápis, à medida que você vai desenhando, ele fica com uma ponta meio arredondada. Isso era bem ruim na hora de fazer alguns detalhes que requer uma ponta um pouco mais fina. Foi aí que eu tive a ideia, uma terceira ideia, que é a nossa terceira opção também, que seria utilizar de lapiseiras. Inicialmente eu iniciei com a lapiseira 09, que eu achava
que ela era um pouco mais fina que, que o lápis, que a grafite normal do lápis, mas que me ajudaria. De certa forma me ajudou, mas ainda assim ainda tinha um problema, esse problema aqui. Com o tempo, a ponta da lapiseira ficava em formato de U. E danificava, como se danificava não, como se dizer, era difícil de eu conseguir fazer um canto, por exemplo, de olho, ou nariz, da mesma forma que eu queria reproduzir no desenho, ou até mesmo cantos da boca. Era bem difícil eu fazer isso da forma que eu queria. Foi aí que fui tendo a ideia de diminuir o número da lapiseira, no caso. Eu fui para 0,5. Eu ainda tive algum problema, mas foi menos do que com a 0,9. Depois eu fui para 0,3. Antes da 0,9 eu passei pela 0,7, esqueci de falar. Só que a 0,7 e a 0,9 eu achei que não foi uma evolução tão significativa assim entre as duas. Então eu passei logo para 0,5. Passei bem pouco tempo com a 0,7 mesmo. Depois da 0,5, passei algum tempo com a 0,5. Depois eu, procurando na internet, vi que tinha lapiseira 0,3. Foi então que eu tive a ideia de procurar aqui no centro da cidade e acabei encontrando a 0,3. Foi um pouco cara, mas foi um investimento que valeu a pena. Então, eu comecei a utilizar a lapiseira 0,3, comecei a fazer meus desenhos e verifiquei que a pressão que eu exercia sobre ela tinha que ser menor que a pressão que eu exercia sobre essas outras pontas de lapiseiras aqui. E com o passar do tempo, no início eu quebrava muito a ponta, muito mesmo. Com o passar do tempo, minha mão foi se acostumando, meu cérebro foi pegando a pressão exata que eu tinha que colocar sobre a lapiseira 0,3 para fazer os desenhos, e isso me ajudou muito no esboço. Bom, caso você não tenha dinheiro para comprar uma 0,3, vale comprar uma 0,5 ou 0,7. Também você vai ser melhor que o resultado que você tem com um lápis, isso eu garanto. Bom, essas são as dicas que eu tenho para passar para vocês agora, de começo de canal, do início. E posteriormente eu vou estar fazendo alguns vídeos aí, dando dicas de arte digital, que é que eu estou me aventurando agora. Tanto digital como no papel mesmo. Se você tiver alguma dúvida referente a esse vídeo, ou dicas de próximos vídeos que eu posso estar fazendo aqui para vocês, pode deixar aí nos comentários. Utilize os campos dos comentários aqui no YouTube. Eu vou estar tentando responder o mais rápido possível, com a maior clareza possível. E caso eu não consiga passar realmente o que eu quero nos comentários, eu vou estar pegando os melhores comentários, as perguntas, as dúvidas de vocês e fazendo vídeo resposta. Assim como também eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês lá na página Kurotoshiro, lá no Facebook. Pode deixar dúvida lá que eu vou estar respondendo sem problema nenhum. Bom, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.